Orbitando o planeta mais externo de todos, 13 satélites naturais conhecidos compartilham uma órbita a quase 4 bilhões de quilômetros de distância do Sol. Lá, um dos lugares menos explorados do Sistema Solar, uma pequena lua chamada Tritão é um mundo minúsculo, cheio de mistérios e esquecido pela exploração espacial. Na realidade, apenas uma sonda visitou Tritão até hoje e é praticamente impossível obter visões de alta resolução com telescópios aqui na Terra. No entanto, Tritão é um lugar sensacional e é o maior satélite natural orbitando Netuno. Mas o que existe por lá? No vídeo de hoje vamos viajar através do Sistema Solar para explorar essa pequena lua. O sistema de luas de Netuno é pouco conhecido e até hoje apenas 13 luas foram encontradas orbitando o planeta. Olhando as poucas imagens que temos desses objetos, percebemos como somente Tritão foi capaz de assumir um formato arredondado, ao entrar, claro, em equilíbrio hidroestático, ou seja, o fenômeno físico que faz os objetos celestes tenderem a ser redondos. Em outras palavras, Tritão não é só o maior satélite natural de Netuno, mas é o que realmente mais parece ser um pequeno planeta. Através do Sistema Solar temos luas interessantíssimas, e já falamos de muitas delas aqui no canal, mas o fato de Netuno estar muito distante do Sol é um desafio de tecnologia e engenharia alcançá-lo. Até hoje, apenas a sonda Voyager 2 foi capaz de fazer imagens não só de Tritão, mas de Netuno também. As outras imagens que temos são somente aquelas feitas através de telescópios, mas devido ao tamanho do satélite natural, nem mesmo o telescópio mais poderoso é capaz de distinguir detalhes de uma rocha tão pequena. Na realidade, Tritão possui apenas 2.700 km de diâmetro, e bom, isso a 4 bilhões de quilômetros da Terra é como tentar ver detalhes de uma agulha a dezenas de quilômetros de distância. Para começar, Tritão é um satélite natural único, já que orbita Netuno no que é conhecido como órbita retrógrada. Ou seja, isso significa que ele orbita Netuno em uma direção oposta à rotação do planeta. Detalhe, é a única lua no Sistema Solar que apresenta esse tipo de comportamento. Os astrônomos não têm certeza do motivo dessa órbita retrógrada, mas alguns acreditam que isso é reflexo ainda da condensação do material original do Sistema Solar primitivo. Mas outros acham que Tritão pode ter se formado em outro lugar e depois ter sido capturado pela gravidade de Netuno. O fato é, Tritão faz voltas e mais voltas ao redor de Netuno ao contrário. Ninguém sabe exatamente quais implicações que isso traz ao satélite natural, afinal, a passagem da sonda Voyager 2 deixou mais perguntas do que respostas. E isso é muito interessante, pois prova que mais missões devem ser enviadas até lá no futuro. Outra característica muito legal de Tritão é a sua superfície gelada. A Lua tem uma mistura de terreno escuro e claro, bem como várias crateras e vulcões, criando um dos ambientes mais gelados em todo o Sistema Solar. Para entender isso, precisamos adentrar um pouco o conceito de albedo, que é usado na astronomia para determinar o índice de refletância da superfície de um corpo celeste. Em Tritão, a temperatura média da superfície fica em impressionantes 235 graus negativos. Esse ambiente extremo é causado pelo altíssimo albedo da Lua e a pouquíssima luz solar que é absorvida pela superfície. Detalhe, a Lua já está longe demais do Sol e ainda possui uma superfície altamente reflexiva, o cenário perfeito para criar um dos objetos mais frios do Sistema Solar. Por incrível que pareça, Tritão tem uma atmosfera muito fina, composta principalmente de nitrogênio, mas também contém pequenas quantidades de metano e monóxido de carbono. O eixo de rotação de Tritão é inclinado cerca de 157 graus em relação ao eixo de Netuno, fazendo com que as regiões polares e equatoriais da Lua sejam apontadas alternadamente para o Sol, ocasionando mudanças sazonais por toda a Lua, como se fossem as estações do ano aqui na Terra. Esse aquecimento e resfriamento totalmente desiguais podem explicar algumas das curiosas características da superfície,
Por incrível que pareça, as características incríveis de Tritão não param por aqui. A passagem da sonda Voyager 2 revelou a existência de plumas jorrando para a superfície. Isso nem é tão novidade assim, pois já foi observado em outras luas como Europa e Encélado. Mas ver isso num lugar tão distante do Sol é realmente impressionante. Acredita-se que as plumas vistas na lua de Saturno e na lua de Júpiter sejam causadas por água do interior sendo forçada a sair para o espaço. Se o oceano é a fonte das plumas de Tritão, que fica muito mais longe do Sol, a descoberta e confirmação desse fato diria aos cientistas novas informações sobre como esses oceanos interiores se formam. Ao contrário de outros mundos oceânicos aqui no Sistema Solar, o potencial oceano abaixo da superfície de Tritão provavelmente não surgiu em sua formação, mas depois que foi capturado gravitacionalmente por Netuno. A teoria mais aceita hoje é que ele foi capturado pela gravidade do planeta. Apesar de ainda ser um verdadeiro mistério, a sonda Voyager 2 foi capaz de determinar muitas informações sobre essa lua, inclusive as únicas imagens bem de perto que temos de lá. As fotos que estamos vendo agora são completamente reais e foram capturadas durante a aproximação de até 200 mil quilômetros com a Lua, mostrando como a superfície de Tritão é marcada por enormes planícies, algumas até com centenas de quilômetros de largura, que parecem até ter sido criadas por processos geológicos ainda pouco compreendidos. Há também uma série de outras características interessantes, como montanhas e vales. Quando a sonda fez o sobrevoo, ela descobriu evidências de compostos jorrando da superfície, o que cria a atmosfera que é 70 mil vezes menos densa do que a da Terra, e evidencia que certamente mudanças atmosféricas acontecem o tempo todo por lá. Isso pode fornecer um contexto ainda melhor para as condições em outros mundos distantes, não só sobre Tritão. Apesar de ser uma lua esquecida, a NASA quer mudar isso com a missão Trident, uma espaçonave que seria equipada com instrumentos científicos de ponta e seria usada exclusivamente para estudar essa lua. De acordo com a agência espacial, a missão expandiria nossa capacidade de saber como podemos encontrar água no sistema solar, já que é possível que tenha de fato um oceano abaixo da superfície desse satélite natural. A espaçonave levaria um instrumento para sondar o campo magnético e então determinar se esse oceano existe ou não, enquanto outros instrumentos poderiam investigar a atmosfera e outras características misteriosas que vemos por lá. A maior parte dos dados da Voyager 2 somam apenas 40% do mapeamento total da superfície da Lua. Depois, a Trident poderia usar essa câmera de alta resolução para capturar as misteriosas plumas, assim como aquelas que vemos em Encélado, a lua de Saturno. Enfim, seria uma missão sensacional e cobriria uma região do Sistema Solar que até então é bem desconhecida. Mas me conta aí, o que você achou de Tritão? De fato, uma lua bem esquecida, mas um lugar muito enigmático. Quem sabe um dia vamos descobrir o que existe debaixo de toda aquela superfície sólida. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!